Olá a todos, muito obrigado por ter você aqui comigo novamente, tá? Em mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Desejo a todos uma boa noite, uma boa segunda-feira e um bom início de semana a todos os inscritos aí, tá? É um prazer enorme, é uma satisfação imensa ter você aqui comigo novamente. Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre essa polêmica que deu recentemente do Bispo Macedo, Edir Macedo, né? Ele causou revolta ao falar da morte de pastor da Igreja Universal. Teve um pastor da Igreja Universal, né, da igreja do próprio Edir Macedo, que cometeu suicídio recentemente. E o Edir Macedo fez esse vídeo aqui comentando um pouco sobre essa questão. Aí ele falou algumas coisas aqui, né, que tipo assim, que foram desnecessárias. Ele teve uma postura aqui um pouco ridícula, tá? Ele teve uma postura aqui totalmente desumana, né, ao comentar da morte do rapaz. Ele não teve empatia nenhuma pela vítima, tá? Bom, então o que acontece? Ao se pronunciar sobre o suicídio do pastor evangélico Lucas de Castro, de 35 anos, ele disse o seguinte, ó, o problema é dele. Eu não sei por que ele fez, eu não quero nem saber, né? Disse ele, né? Eu só quero saber daqueles que estão vivos, né? Palavra do Edir Macedo. No vídeo também ele falou outras coisas, tipo assim, teve uma hora num trecho, tem um trecho lá do vídeo que ele fala assim, essas pessoas que ficam pedindo pra me falar da morte dos outros, eu não tô aqui pra pregar a morte de ninguém, eu tô aqui pra falar de Jesus e tal. Essas pessoas que têm essa fé emocional, são os fracos, são os doentes, eles falam isso, tá? Vocês podem conferir o vídeo aí no YouTube, tá? Em todos os cantos, no TikTok, no YouTube, tá entendendo? Ou seja, ele teve uma postura extremamente ridícula, né? Um cara que é bispo, que é reconhecido aí, respeitado mundo afora, que tem título de bispo, um líder religioso, cara, em vez de fazer jus ao cargo e o título que recebe, e o cara agir com humanidade, o cara tentar ser a imagem de Jesus Cristo, porque na Bíblia, Jesus Cristo, ele nunca destratou uma pessoa igual o Edir Macedo destrata nesse vídeo. Ele fez pouco caso da morte do pastor, da própria igreja dele. Tem um versículo da Bíblia que fala Jesus chorou, que é o menor trecho, né, o menor texto da Bíblia. Jesus chorou, Jesus se compadece e chora pela morte de Lázaro. Coisa que o Edir Macedo, né, como ele diz ser um seguidor de Jesus, um homem de Deus, ele deveria ter caráter suficiente, tá entendendo? E deveria se empenhar para tentar ser realmente a imagem de Jesus na qual ele diz que segue. Será que Edir Macedo realmente acredita na Bíblia, em Jesus? Será que ele realmente acredita em Deus? Será que ele realmente acredita nas coisas que prega? Você já parou para se perguntar? Né? Porque eu acho muito estranho isso, né? Bom, o que acontece? Causou uma enxurrada de críticas, né? Pelo tom proferido durante essa live que ele fez uma live. Aí ele falou, ó, morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou, o enterro acabou. Tipo assim, pra ele morreu, acabou. Tá entendendo? Tipo assim, você percebe como o cara, ele tá agindo de uma forma totalmente desumana. Tipo assim, a fé do cara, ao invés de humanizar ele, não, desumaniza. Tem pessoas que é assim. E vocês podem ver que esse caso é semelhante ao caso daquele padre lá da Paraíba que também zombou da morte da Preta Gil. A cantora Preta Gil faleceu recentemente e aquele padre, né, teve um vídeo aí que saiu dele falando da Preta Gil e cometendo uma espécie de intolerância religiosa, falando dos orixás, né? Por que os orixás não salvaram a Preta Gil e tal, questionando. Então vocês podem ver que, tipo assim, aconteceu muito perto um do outro, né? Aconteceu do padre e agora aconteceu esse caso aí do Edir Macedo. Ambos líderes religiosos, ambos têm uma certa influência no âmbito religioso. Então, é impressionante como alguns líderes religiosos do cristianismo, eles exalam intolerância, eles exalam um caráter maldoso, né? Ao se referir às pessoas. Esses caras, eles não tem nada a ver com o que Jesus era, né? Se você for ler a Bíblia. Eu sou ateu, tá? Eu sou ateu, mas, tipo assim, eu percebo como ateu, tá entendendo? Me revolta, tipo assim, ver um cara que tá usando a Bíblia ali pra, tipo assim, manipular fiéis e ver que o cara não acredita naquilo que ele prega, só tá pregando por benefício próprio. É isso que me causa raiva. Ver que esses caras, eles não tem nada a ver com Jesus. Jesus não faria nada do que esses caras fazem. E não falaria metade dessas merdas que eles falam. Pelo contrário, Jesus traria palavras de sabedoria, tá entendendo? Jesus traria palavras de acalanto, né, para acolher, palavras acolhedoras e positivas, tá entendendo?
É decepcionante para os familiares do pastor ter que ouvir essas merdas proferidas aí pelo Edir Macedo. O cara, em vez de estar confortando, você não vê em nenhum momento ele confortando os familiares, trazendo palavra de sabedoria, palavra de esperança, palavra de amor, acolhendo. Não, você só vê o cara proferindo essas palavras aí que ele falou. Tá entendendo? Então, galera, é decepcionante para um pastor, pra um bispo como ele é, né? Tá entendendo? Tipo assim, ele sabe, ele não é inocente, né? Ele sabe o peso que esse discurso dele vai ter. Ele sabe o peso que essas palavras dele vão ter. Ele sabe que é bem possível que o que ele falou ali vai causar polêmica. Ele sabe disso, tá entendendo? Ele tá há anos nessa vida, ele tá há anos nesse caminho. Então ele sabe que, tipo assim, qualquer coisa que ele fale pode ser sim mal visto, tá? Pela liderança, pelo cargo que ele tem, na posição que ele tá, ele sabe muito bem, tá? Ele não é inocente. Então, o que que acontece, ó? O falecimento do pastor abriu espaço para discussão sobre a saúde mental de líderes religiosos e a pressão no exercício da função. Em nota, a IURD lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que Lucas estava em boa saúde, fazia exames periódicos e não sofria de depressão ou qualquer doença mental, ao contrário do relato da própria esposa. A igreja negou de forma categórica qualquer omissão ou conhecimento prévio de problemas de saúde mental, classificando como falsas e prejudiciais, né? No caso, seriam informações contrárias, tá? Então, tipo assim, meio que eles não concordam com o discurso com o relato da própria esposa do cara, que tava ali convivendo com o cara diariamente, né? Engraçado o seguinte, ó, preste atenção. Olha só, preste atenção nesse artigo aqui que diz o seguinte, ó. Por que a Igreja Universal exige vasectomia de pastores? Então tá aqui, ó. Um artigo de 2019, vou deixar o link na descrição também. Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro pede 100 milhões de indenização em ação que reúne 150 casos. Garantia de mobilidade de pastores é motivação para exigência. Então preste atenção. Na igreja de Edir Macedo é exigido que os pastores façam vasectomia, né? Alguns dizem que é para que, se caso, quando o pastor vir a falecer, tudo que ele tem, a igreja ter direito a todas as coisas que ele tem, né? É uma possibilidade, é um ponto. E tem outro ponto, né, que dizem que eles fazem isso para manter o pastor ali, né, focado, né, na profissão de pastor e tal, para manter o pastor agarrado, preso. É a mesma coisa que a Igreja Católica fazia, ela abria um voto de celibato, né, para os padres, né, a Igreja Católica fazia isso também. Então tá aqui, ó, é uma decisão de 2019 que aconteceu no TRT, o Tribunal Regional de Trabalho da Segunda Região, que cobre algumas demandas em São Paulo, condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar uma indenização de 115 mil ao ex-pastor Clarindo de Oliveira por obrigá-lo a fazer uma cirurgia de vasectomia. O procedimento era uma condição para que ele permanecesse na igreja. Vem a pergunta: a Igreja Universal é do Edir Macedo. Pergunta: vocês não acham estranho um cara se denominar cristão, seguidor de Jesus, seguidor da Bíblia, e o cara ser contra a procriação? Porque na Bíblia Deus fala o seguinte em Gênesis: multiplicai-vos. Né, o pedido de Deus é esse, é que as pessoas se multipliquem. Mas aqui parece que Edir Macedo está se opondo a esse pedido que Deus coloca ali na Bíblia em Gênesis, multiplicai-vos. Ele está fazendo o oposto. Porque já que é para fazer vasectomia, já que é para não ter filhos, então ele está impedindo que a raça humana continue, né? Que a população, que os pastores procriem, né, e que eles possam ter uma próxima geração, passar os genes para a próxima geração. Então, fazendo a vasectomia, Edir Macedo estaria impedindo isso. Então eu acho isso muito estranho, que ele é um dos únicos cristãos que é contra a vida, é contra a procriação, é contra a perpetuação da espécie, é contra a perpetuação da descendência, né, dos pastores. Bom, pra mim é algo muito bizarro, tá? Bom, espero que todos reflitam aí sobre essas coisas que eu falei, né? São assuntos assim meio pesados, mas pra mim como eu falei e volto a dizer novamente, torno a dizer, a postura desse cara pra mim foi ridícula, tá? Edir Macedo realmente é um dos maiores picaretas da fé, como diz o Antônio Miranda. Eu concordo muito com ele e é isso, espero que todos tenham entendido aí o ponto. Bom, então é isso, vou me despedindo por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, tá? Me ajuda muito. Se inscreva no canal caso você seja novo. Deixe seu comentário abaixo se você concorda ou discorda do que eu abordei aqui. E é isso, tá? Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.